desde que ouvimos da vossa fé em Cristo Jesus e do amor que tendes para com todos os santos, por causa da esperança que vos está preservada nos céus, da qual antes ouvistes pela palavra da verdade do Evangelho. Então a gente pode observar aqui 3 palavrinhas muito importantes: fé em Cristo Jesus, amor que tendes para com todos os santos, santos de novo aparecendo, né? São todos os cristãos, por causa da esperança que está preservada nos céus. Fé, amor e esperança. Alguns teólogos chamam essas 3 palavrinhas de virtudes teologais, outros chamam de virtudes teológicas, enfim, vários nomes, né? MacArthur, nos seus comentários aos Colossenses, ele vai chamar essas 3 virtudes de as 3 maiores virtudes espirituais: fé, amor e esperança. E essas 3 virtudes aparecem, né? A gente associa o texto mais famoso, mais conciso que aparece essas 3 virtudes, é o texto de quê? De 1 Coríntios, lá no capítulo 13, verso 13, vai dizer o seguinte: agora, pois, permanecem a fé, a esperança e o amor. Estes 3. Porém, o maior destes é o amor. Vamos falar um pouco agora sobre essas 3 virtudes espirituais, as 3 maiores virtudes espirituais, a começar pelo amor, mais importante, né? O maior. Em primeiro lugar, o amor, ele não é como a gente costuma tratar hoje em dia, né? A gente trata o amor como uma expressão do afeto, expressão de afeto. Não, mas o amor verdadeiro, o amor bíblico, ele é um atributo de Deus. A gente costuma dizer, né, que ele é parte da natureza de Deus. Tem que ter uma licença teológica para dizer, por causa da doutrina da simplicidade de Deus, Deus não pode ser composto. Então, quando a gente diz que ele é parte da doutrina de Deus, é porque ele é um atributo de Deus. É isso que a gente quer dizer, tá? E aí, a gente vê esse atributo de Deus sendo revelado lá em 1 João capítulo 4, lá no verso 8, vai dizer: quem não ama não conhece a Deus, porque Deus, ele é amor. Ele não fala assim, Deus ama, Deus, ele é amor, é um atributo de Deus. E aí, outro ponto sobre o amor. Quer conhecer o que é o amor? O amor, ele é revelado nas Escrituras Sagradas de maneira plena. Aonde? Na obra redentora de Cristo Jesus. Vamos para talvez o texto mais famoso das Escrituras. Acho que o segundo mais famoso, acho que Salmo 23 é o mais famoso. Depois deve vir esse, que é João 3,16, todo mundo conhece. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Quando a gente diz assim, ó, porque Deus amou o mundo de tal maneira, esse de tal maneira é uma locução adverbial, tá certo, Sara? Uma locução adverbial, né? Só que não é uma locução adverbial de intensidade. É uma locução adverbial de modo. Por quê? Porque se você falar, Deus amou o mundo de tal maneira, dá a entender que existe uma variação. Então Deus ama muito em algum momento, anda menos em outro e carece de amor em algum momento. Deus não varia, não tem sombra de variação em Deus. Então aqui é o modo, a forma que Deus amou. Deus escolheu revelar o seu amor dessa forma, desse modo. É o modo que Deus amou o mundo. Então, o que o texto está nos ensinando é que a obra redentora de Cristo Jesus é a revelação plena do amor de Deus. É isso que o texto está nos ensinando. Então, quer conhecer o que é amor? Olha para a obra redentora de Cristo Jesus na cruz. Terceiro lugar, o amor de Deus, ele reflete na vida do cristão. O amor de Deus, ele reflete na vida do cristão. Olha que a carta de 1 João, capítulo 4, verso 19, vai dizer. 1 João, capítulo 4, verso 19, vai dizer o seguinte: nós amamos por quê? Nós amamos porque Ele nos amou primeiro. É porque Deus nos deu um coração capaz de amar, como disse o irmão Fábio, né? No texto de Baxter. Se nós amamos é porque Deus nos amou primeiro. Se Deus não tivesse nos amado, nós não teríamos a capacidade de amar. Então, 3 características da primeira das maiores virtudes espirituais, o amor.
Vamos falar sobre a segunda. Fé. Fé, em primeiro lugar, a Escritura vai nos revelar que a fé é um dom gratuito de Deus. Em segundo lugar, a Bíblia vai nos ensinar que a fé é a única causa instrumental da justificação. Nós somos salvos somente pela graça, por meio somente da fé. E essas duas verdades, elas podem ser encontradas no texto de Efésios, capítulo 2, lá no verso 8. Capítulo 2, verso 8 de Efésios vai dizer o seguinte: porque pela graça sois salvos, mediante, por meio da fé. E isto não vem de vós, é o quê? É um dom gratuito de Deus. Não tem nada que você faça para merecer a fé. É um dom gratuito de Deus. Outra característica da fé, R.C. Sproul, lá no livro Somos Todos Teólogos, ele vai dizer uma coisa muito interessante para nós. Ele vai dizer o seguinte: os reformadores protestantes reconheceram que a fé bíblica tem três aspectos essenciais. Três aspectos essenciais da fé bíblica. Em primeiro lugar, notícia. Segundo lugar, ascensos. Terceiro lugar, fidúcia. O que é notícia? Notícia se refere ao conteúdo da fé. Então, para você ter fé, em primeiro lugar, você tem que conhecer do que se trata essa fé. Conhecer a obra redentora de Cristo Jesus. Ter conhecimento do Evangelho. Então, em primeiro lugar, tem que conhecer o conteúdo. A fé verdadeira você tem que conhecer. Tem que ter conhecimento do conteúdo do Evangelho. Em segundo lugar, a segunda característica da fé verdadeira, segundo os reformadores, ascensos, que é a convicção de que o conteúdo é verdadeiro. Porque você pode conhecer, mas achar que é falso, não acreditar. Então você tem que conhecer o Evangelho, conhecer a verdade a respeito da fé, e você tem que ter convicção de que aquilo é verdade. Notícia e ascensos. A terceira característica da fé verdadeira, segundo os reformadores, é fidúcia. O que é fidúcia? Se refere à confiança e dependência pessoal. Você pode conhecer o Evangelho, você pode ter convicção de que é verdade, mas você pode viver uma vida que não confia no Evangelho, que não depende do Evangelho, não entrega a sua vida ao Evangelho. Então você tem que conhecer, tem que ter convicção de que é verdade e também precisa confiar, ter uma vida de dependência de Cristo, de dependência do Evangelho. Essas são as três características da fé verdadeira que os reformadores, eles sistematizaram para nós. Mais uma característica da fé verdadeira. A fé verdadeira necessariamente frutifica. A fé verdadeira necessariamente traz frutos e bons frutos. É isso que o texto de Tiago, capítulo 2, lá no verso 26, vai dizer. Tiago, capítulo 2, verso 26, vai dizer o seguinte: porque assim como o corpo sem espírito é morto, assim também a fé sem obras é morta. Meus irmãos, Tiago de maneira alguma está querendo dizer aqui que nós somos salvos pela fé e pelas obras. Ele não está dizendo isso. O que ele está dizendo é que se você tem a fé verdadeira, necessariamente vai gerar boas obras. Aí quem gosta de matemática, as obras é como se fosse a prova real. Quer verificar se tem a fé verdadeira? Que tipo de obra essa sua fé tem gerado? Então a fé verdadeira necessariamente frutifica. Ainda lá no livro dos Sproul, ele fala sobre isso nesse texto. Olha só o que ele diz. Lutero disse, ele fala sobre Lutero, né? Lutero disse que o tipo de fé que justifica é fides viva. Os reformadores gostavam de latim, né? Tu vê que todas as doutrinas eram latim. O que significa fides viva? Uma fé viva. O que é isso? Uma fé que é inevitável, uma fé que é necessária, uma fé que é uma fé que é inevitável, necessária e imediatamente produz o fruto de justiça. E aí ele termina: uma fé sem qualquer fruto de justiça não é verdadeira. Então a fé verdadeira, ela necessariamente frutifica. É isso que o texto de Tiago, capítulo 2, verso 26, vai dizer. E a última característica da fé, para a gente ir para a terceira das maiores virtudes espirituais que o texto vai nos trazer, a fé é o fundamento da esperança.
Lá em Hebreus, no famoso texto de Hebreus, capítulo 11, capítulo 11, verso 1, a parte A, o capítulo 11, ele começa dizendo o seguinte. Eu trouxe a versão da ARC, que eu acho que fica mais claro a ideia que o texto quer passar. Diz assim, ó, ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam, da nossa esperança. Então a fé é o que fundamenta a esperança. É isso que o texto de Hebreus 11 começa nos mostrando. Mas o que é esperança? A terceira das maiores virtudes espirituais, a esperança. Falamos sobre o amor, sobre a fé e agora a esperança. Em primeiro lugar, esperança é uma palavra, assim como as outras também, né? Mas a esperança é uma palavra também que a gente usa muito no dia a dia. Então, eu acho que vale a pena a gente começar falando o que não é esperança. A esperança não é... A esperança nas passagens bíblicas não quer dizer o que a gente costuma dizer, ou querer dizer, a conotação que a gente quer passar quando falamos de esperança. De forma nenhuma, a esperança nas Escrituras Sagradas significa um desejo incerto ou uma expectativa vaga de que algo bom possa acontecer. Geralmente, quando a gente fala assim, eu tenho esperança que isso aconteça, você não tem certeza que isso aconteça. Muitas vezes, provavelmente nem vai acontecer, uma coisa que você quer que aconteça, e muitas vezes a chance maior de não acontecer. Então a esperança, a gente usa, ela está intrinsecamente ligada a algo incerto no nosso dia a dia, como a gente usa normalmente. Entretanto, a Bíblia não trata a esperança dessa forma. A conotação de esperança nas Escrituras Sagradas, de forma nenhuma, tem a ver com uma incerteza, muito pelo contrário. Esperança tem a ver com uma confiança firme e segura nas promessas de Deus. Então, esperança nas Escrituras Sagradas tem a ver com uma confiança firme e segura nas promessas de Deus. Vamos começar voltando ali para a Confissão de Fé Batista de Londres, de 1689, ali no capítulo 18, que fala sobre a certeza da graça e da salvação. Olha só o que a Confissão de Fé Batista vai dizer. Os que realmente creem no Senhor Jesus e o amam sinceramente, procurando andar perante ele em toda boa consciência, esses podem estar certos de que estão em um estado de graça nesta vida e podem regozijar-se na esperança da glória de Deus, de cuja esperança jamais se envergonharão. Então, olha só, ele fala aqui, esses podem estar certos do estado de graça nesta vida, e ele na esperança da glória de Deus, e de cuja esperança jamais se envergonharão, jamais se abalará. Essa esperança jamais levará a algo falso. É isso que está trazendo o texto. E aí a gente pode confirmar isso com o texto bíblico de Romanos, capítulo 5, verso 5. Romanos, capítulo 5, verso 5, vai dizer o seguinte: ora, a esperança, o quê? Não confunde, porque o amor de Deus é derramado em nosso coração pelo Espírito Santo que nos foi outorgado. Então a nossa esperança tem a ver com uma certeza. É algo que a gente caminha de maneira confiante que aquilo ali vai acontecer, porque nós temos certeza de que aquilo vai acontecer. A gente tem certeza das promessas de Deus. Então a esperança é andar sabendo, tendo certeza, tendo convicção de que aquilo vai acontecer. E é interessante que essa esperança, ela muda a nossa forma de viver. Ela nos afeta. Aí eu vou dar um exemplo aqui, salvo assim, as diferenças, né? Mas eu acho que ilustra bem. Eu sou flamenguista, como vocês sabem, né? E aí em 2019, teve lá a grande final, né? Da Libertadores. Foi um dia muito especial para quem gosta do Flamengo. Enfim, né? Muitos anos, né, Fábio? Então, foi um dia que minha esposa estava junto comigo, na época namorada ainda, né? E aí a gente tava com os amigos, a gente se reuniu para ver o jogo. E foi um dia que a gente foi muito tenso, muito nervoso, né? E aí, né, a gente, quando saiu os gols lá do final, a gente pulou, gritou, saiu correndo, enfim. Foi muita emoção. E aí depois eu fui parar para ver o VT do jogo. E foi totalmente diferente. Eu fiquei muito mais tranquilo. Eu podia perceber detalhes do jogo que na hora do jogo não conseguia perceber. Eu pude contemplar melhor os lances do jogo. Mas por quê? Isso mudou a minha postura, mesmo eu estamos vendo a mesma coisa. Mudou por quê? Porque eu tinha certeza que o Flamengo ia ganhar.
Eu sabia do que ia acontecer. E a esperança em Deus é a mesma coisa. Quando a gente tem convicção que as promessas de Deus vão acontecer, elas afetam o nosso dia, afetam a nossa vida, afetam a nossa forma de viver. Então é isso que é esperança. Acho que deu para ficar claro, né? Para entender, né? Começa... Oi? E aí eu trouxe um texto do C.S. Lewis. Sei que a gente tem algumas divergências teológicas com Lewis, mas esse texto é bem interessante, sobre a esperança. Ele fala assim lá no livro Cristianismo Puro e Simples. A esperança é uma das virtudes teologais. Isso significa uma visão constantemente voltada para a frente, para o mundo eterno. Não é, como algumas pessoas modernas pensam, uma forma de escapismo ou ilusão, mas uma atitude típica de um cristão. Isso não significa que devamos deixar o mundo presente do jeito que está. Quem investiga os registros da história descobre que os cristãos que fizeram mais pelo mundo presente foram justamente aqueles que mais pensaram no porvir. Os próprios apóstolos que possibilitaram a conversão do Império Romano, os grandes homens que construíram a Idade Média, os protestantes ingleses que aboliram a escravidão, todos deixaram a sua marca na terra justamente porque suas mentes estavam ocupadas com o céu. Desde que os cristãos deixaram de pensar amplamente no mundo vindouro, tornaram-se ineficazes neste mundo. Aspire ao céu e terás a terra de lambuja. Aspire à terra e não terá nenhum dos dois. Texto muito forte que ilustra a ideia da virtude espiritual e esperança. Desde que os cristãos deixaram de pensar amplamente no mundo vindouro, tornaram-se ineficazes neste mundo. Aspire ao céu e terás a terra de lambuja. Aspire à terra e não terá nenhum dos dois.